Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Enxaqueca Além da Dor, um programa sobre enxaqueca e bem-estar com discussões sobre saúde de forma acessível e informativa. E no episódio de hoje vamos abordar um tema sério e frequentemente menosprezado, porque a enxaqueca não deve ser vista como uma frescura. Eu sou a Márcia Denardim e é uma honra receber aqui hoje o Dr. Denis Bichuete, neurologista, professor da Unifesp e membro da Academia Brasileira de Neurologia, membro também da Academia Americana de Neurologia e da Academia Europeia de Neurologia. E a Luísa Maia, consultora de sustentabilidade e criadora do projeto Múltiplas Crônicas, convivendo com enxaqueca há mais de 27 anos. E sejam bem-vindos aqui no primeiro episódio do podcast Além da Dor. Vamos começar bem do começo, né? Bem básico. Doutor Denis, o que é enxaqueca? Porque o que não é, a gente já sabe, né? Frescurinha de mulher, não é. Bom dia. Oi, Márcia. Oi, Luísa. Muito obrigado pelo convite, pela presença. Sabe que teriam várias formas sempre de responder essa pergunta, né? Do ponto de vista coloquial ou não técnico, enxaqueca é uma dor de cabeça forte. Mas do ponto de vista técnico, eu acho que cabe diferenciar. Enxaqueca é uma dor de cabeça, é um tipo de dor de cabeça. Existe trabalha só com isso, que de tempos em tempos edita um manual que é chamado a Classificação Internacional das Cefaleias. Cefaleia é igual dor de cabeça. Nesse manual, tem mais dor de cabeça do que queijo na França, né? Então, o que eu quero dizer? Nem toda dor de cabeça forte é necessariamente enxaqueca, nem toda dor de cabeça crônica é necessariamente enxaqueca, e nem todo mundo que tem enxaqueca tem dor de cabeça crônica. Eu, por exemplo, tenho uma crise de enxaqueca hoje, a cada 2 meses. Já tive com mais frequência, mas hoje ela é menos frequente. Como é que a gente define enxaqueca? Se eu for pensar como médico, quando alguém senta na minha frente e fala, doutor, eu venho sofrendo de dor de cabeça ou eu tenho episódios de dor de cabeça. Quando eu tenho uma dor de cabeça que é mais de um lado só, ela é mais pulsátil ou latejante, ela é mais intensa no sentido de que me faz interromper minhas atividades. E quando eu estou com dor, ela piora com o esforço. Se a luz me incomoda durante o episódio, se o barulho me incomoda durante o episódio, com ou sem náuseas e vômitos, se eu tiver mais do que 50% dessas características, então de um lado só, pulsátil, moderada a forte, interrompendo atividades, piorando com esforço, luz e barulho incomoda ou vômitos, eu classifico isso como uma crise de enxaqueca. Esta crise ela pode durar de 4 a 72 horas, e eu chamo de enxaqueca crônica quando ela dura mais do que 15 dias no mês, por mais do que 3 meses. Estas são definições técnicas, né? Mas o bom é dizer assim, qualquer dor de cabeça que seja recorrente a ponto de me incomodar mais do que 2 dias na semana, demanda uma avaliação médica. Isso não necessariamente significa que tenha uma doença grave por trás. Mas se eu sofro de dor de cabeça mais do que 2 dias na semana, eu mereço ser visto por um médico. Se isso é enxaqueca ou não, vai depender da entrevista e de outros fatores. Perfeito. E eu aproveito até para trazer um dado. A enxaqueca ela afeta de 2 a 3 vezes mais mulheres, né, do que homens. E isso impacta em 20% das mulheres, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. E aí eu pergunto para o Dr. Denis sobre essas flutuações hormonais, já que ela afeta mais mulheres, né, do que homens, especialmente do estrogênio e da progesterona. Isso influencia as crises de enxaqueca? São sempre as mulheres, né, Márcia?
sempre. Sempre as mulheres. As mulheres que carregam a gente para cima e para baixo, as mulheres que geram os nossos filhos, as mulheres que cuidam da casa, e ainda as mulheres que têm doença autoimune e as mulheres que ainda têm enxaqueca. Olha, eu admiro vocês, viu? Vocês, tanto tem duas mulheres aqui e um homem. Então, vocês carregam a gente para cima e para baixo. Assim, os hormônios influenciam, tá? A gente sabe, na realidade, que a enxaqueca ela tem fatores predisponentes genéticos, ambientais e hormonais. Então, geralmente anda em família, é muito comum eu ter famílias com pessoas com enxaqueca. Se a gente for lá para o colégio, né, e lembrar que quando a nossa célula funciona, ela joga potássio para um lado, sódio para o outro, cálcio para dentro, magnésio para fora. As pessoas com enxaqueca têm esses canais iônicos, que é por onde fluem essas moléculas, um pouco mais sensíveis. E quando algumas coisas acontecem, isso dispara uma reação de inflamação neuronal. O que que o estrógeno e a progesterona têm a ver? É o estrógeno. O estrógeno é um grande excitante cerebral. Não à toa que muitas mulheres na menopausa têm fadiga cognitiva, têm insônia, têm queda do desempenho no trabalho. Algumas mulheres com epilepsia convulsionam quando eu dou um anticoncepcional com estrógeno, porque o estrógeno é o grande vilão. E no caso da enxaqueca, não é necessariamente ele, são as flutuações no nível hormonal de estrógeno. Então, quando eu tenho o período perimenstrual ou o período ovulatório, os altos e baixos de estrógeno podem modular esses canais iônicos, com essa coisa do sódio, potássio, cálcio, magnésio, para um lado e para o outro, e isso acaba desencadeando uma crise, né? Então, não é necessariamente o estrógeno, mas as flutuações no nível de estrógeno. Tanto que quando a gente fala em anticoncepcional em enxaqueca, se você entrar nessa pergunta mais para frente, a gente favorece o uso para mulheres que têm enxaqueca com muita frequência do anticoncepcional contínuo, porque aí não tem alto e baixo, né? Ou até mesmo um dilmirena, porque você tem uma modulação hormonal com menor variação, né? Então, enfim, é o estrógeno e a variação do estrógeno. E a gente tem que prestar atenção, né? Muito importante. Aí eu pergunto para a Luísa, que convive com enxaqueca já há mais de 20 anos, teve o diagnóstico bem jovem, né, Luísa? Como é que é para ti descobrir, como é que foi para ti descobrir essa dor que não era uma simples dor de cabeça, né, como as pessoas dizem, que era realmente enxaqueca? Oi, Márcia, bom dia, doutor Denis. Um prazer estar aqui falando com vocês de um assunto que é tão rico para mim, assim, rico e precioso, assim. Eu cuido muito desse assunto e trago ele para o meu dia a dia, porque, infelizmente, a gente ainda acha que sentir dor é normal, né? Principalmente para as mulheres. O doutor Denis trouxe tantos dados aí, né? E principalmente falando sobre as crônicas, como eu digo, né? As doenças crônicas que atingem mais as mulheres. E essa é uma crônica que eu convivo com ela realmente há muitos anos. Com 11 anos de idade, eu comecei a sentir algumas dores e, coincidentemente, ou não, porque agora já está bem explicado pelo Dr. Denis, foi com o meu período menstrual também. Quando eu comecei a menstruar, vieram as dores e eu sempre fui uma criança e uma jovem muito ativa. Eu sempre fiz várias atividades ao mesmo tempo e gostava muito de esportes. E nessa época, com 11 anos de idade, eu jogava vôlei e eu lembro muito bem, assim, que eu tinha dores que eram totalmente incapacitantes e que me limitavam a exercer o que eu mais gostava de fazer, né, que era eu jogar vôlei. E aquilo foi se arrastando, a gente começou a investigar, né, o que seria. Mais um dado aí que o doutor Denis falou e eu venho para confirmar, a minha mãe tinha enxaqueca, então, eu também herdei essa crônica aí da minha mãe, e para mim foi algo que foi muito limitante. A enxaqueca ela começou cedo e começou tirando algumas coisas da minha vida. Então, isso para mim era muito difícil lidar com isso, muito nova e sentindo dor e uma dor que me incapacitava. Mas, ao mesmo tempo, receber um diagnóstico foi muito importante para eu conseguir focar num tratamento, né, buscar realmente um tratamento adequado e parar de me automedicar, que era o que estava acontecendo ali, bem jovem ainda, né? Que também é um dos grandes problemas de quem vive com enxaqueca. Então, receber esse diagnóstico
foi algo que até trouxe um certo alívio para eu poder procurar um tratamento, né, mas foi muito difícil, porque foi numa fase muito cedo da minha vida, e ela me acompanha até hoje. Então acho que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, né, o quanto ela acompanha aí, principalmente as mulheres, e como a gente pode fazer para tentar minimizar esses impactos. Mas o que eu acho mais importante de tudo é dar um nome ao que a gente está sentindo, né, e isso foi muito importante para mim no meu processo aí desde o início. O saber o que a gente o que está acontecendo com a gente, né? Eu acho que já é meio caminho andado para a gente poder resolver essa questão do que está acontecendo com a gente, né? E tu, hoje em dia, já tem mais tempo de vida com enxaqueca do que sem enxaqueca, né? Então, é, a gente precisa realmente olhar para isso com um pouco mais de tolerância pelas outras pessoas, né? Deixa eu só voltar para os hormônios e além dos hormônios, né? O estresse, ele é um grande fator desencadeante para enxaqueca. As mulheres, historicamente, o doutor Denis já trouxe isso, né? São mais sobrecarregadas, menos tempo para descanso, e a gente, uma hora é mãe, é profissional, é irmã, é vizinha, é amiga, e as crises de enxaqueca, né, não dizem assim, vamos esperar um melhor momento para que eu apareça, né? Essa sobrecarga de tarefas na casa, no trabalho, contribui para que estas crises aumentem, doutor Denis, da enxaqueca? Márcia, eu acho que sim. A resposta mais direta é contribui, mas para a gente até desmistificar um pouquinho, que é tudo estresse, é tudo da minha cabeça, a gente costuma delinear quatro fatores que são promotores ou desencadeantes de enxaqueca, tá? Então, primeiro a gente precisa falar que às vezes está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso e eu tenho uma crise. Quer dizer, a crise pode acontecer mesmo sem um fator desencadeante. Mas para quem convive com enxaqueca em especial, tem quatro pontos que são muito importantes. O primeiro é o sono. Então, aqui, a gente não está falando necessariamente de privação de sono ou de deitar às 10 e acordar às 6 da manhã. É variação no horário de dormir e acordar. Então, por exemplo, se eu deito às 10, acordo às 6. Aí chega final de semana, eu deito às 2, acordo às 10. Continuam sendo 8 horas de sono. Mas como eu acordei mais tarde, isso pode provocar uma crise de enxaqueca. Então, não é só a privação de sono, é a mudança contínua, brusca ou do horário de dormir e acordar. A segunda questão é a alimentação. Jejum prolongado é um fator que pode favorecer uma crise. Alguns alimentos também. Álcool, café, chocolate, e aqui o chocolate, quanto mais puro, melhor, né? Eu, como uma boa pessoa que convive com enxaqueca, se você quiser me dar chocolate, me dê um sonho de valsa. Não me dê um chocolate chique, 70% cacau, porque eu vou ter crise, tá? É o cacau. Queijos amarelos, então queijos curados, queijos amarelos, alguns chás, alguns embutidos e alguns molhos enlatados, né? Então, se eu curto uma macarronada, pegue um tomate pelado, não pegue um molho processado. Esses alimentos em comum têm um nitrito que podem desencadear enxaqueca. Sedentarismo atrapalha, atividade física regular facilita, e o estresse entra nisso. Então, o estresse é um desses fatores. Ele não é o único. O que comumente acontece é uma somação de coisas. Eu estou abalroado, eu começo a dormir menos, eu pulo uma refeição, aí eu bebo mais café e aí junta tudo. Então, a pessoa que convive com enxaqueca, ela tem que ser meio quadradinha, entendeu? Dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, ter refeições mais ou menos regulares, fazer atividade física regular. Isso, às vezes, muitas pessoas que têm uma crise por semana, quando começam a controlar esses fatores, passam a ter uma por mês, né? Então, eu gosto de lembrar tudo, porque se a gente fala só o estresse, isso mantém a mítica de que enxaqueca é só emocional, e não é, é físico. Essa questão da alimentação, o senhor estava falando, eu estava aqui pensando,
Eu convivo com enxaqueca e dessa que dá tontura, enjoo, vertigem, vômito e, às vezes eu percebo que eu tomar um caldo de cana bem gelado, eu tenho certeza que eu vou ter dor de cabeça. Eu tenho uma enxaqueca, eu tenho que pensar, será que vale a pena nesse momento, né? E doce em Não vou geral. te convidar para vir na feira de sábado aqui em casa, porque Vai ou não paulista vai? come pastel com calda de cana de Ah, sábado, né? Não vou não vou convidar. poder ir. Não vou poder ir. Mas o açúcar, ele é realmente tão danoso assim para quem tem enxaqueca? Na realidade, o açúcar em si, ele é um fator para algumas pessoas. O cacau mais, entendeu? É, então, pode ser uma coisa sua. Por exemplo, quando a gente fala de álcool, tem algumas pessoas que são sensíveis ao vinho, tem algumas pessoas que são sensíveis à cerveja, tem algumas pessoas que são sensíveis ao álcool como substância. Então, um tempo atrás se falou um pouco sobre o calor como desencadeante de crise de enxaqueca. Não tem muito isso escrito nos livros técnicos, sabe? Mas se a gente pegar uma onda de calor, alguém que não tem acesso ao ar-condicionado, que tem piora de qualidade de trabalho, essa pessoa também vai dormir mal, vai beber menos água. Então, junta tudo isso nessa coisa do bom funcionamento do meu corpo. E para ti, Luísa, como é que é isso? Tem alguma coisa que tu já percebeu nesses 27 anos que te dá, que tu sabe que vai acontecer uma crise, fiz tal coisa, né? A enxaqueca ela tem impacto significativo em todas as esferas da minha vida, assim, desde a pessoal à profissional, né? Eu já tive situações aí em que eu tive que ficar na cama e realmente, como você falou, aquela crise que chega e vem tudo ao mesmo tempo, né? Vem a questão física, vem a questão mental, aquela crise que a gente pensa assim, nossa, eu não consigo pensar, né? Eu não vou conseguir viver hoje. É uma coisa tão incapacitante que realmente a gente parece que está se entregando, aquele dia não vai acabar nunca, né? Então, acho que quem tem enxaqueca já passou por isso, infelizmente, né? Tem que ficar num quarto escuro, não consegue se levantar, muito menos pensar ou trabalhar, né? Então, assim, esses impactos que a enxaqueca traz para a nossa vida são muito importantes, né? Principalmente no lado profissional, porque muitas vezes a gente tem que faltar o trabalho. E as pessoas não entendem isso, né? A gente está falando aqui, o tema desse episódio principalmente é que é uma frescurinha de mulher, e não é uma frescurinha, ela é incapacitante. E incapacitante a ponto da gente não conseguir trabalhar ou levantar da cama. Né? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem falada, muito bem explicada, porque só quem sente entende. Isso eu senti ao longo de toda a minha trajetória. Não adianta eu explicar e falar, gente, tô com dor de cabeça hoje, né? A gente nem precisa falar que tá com enxaqueca, eu tô com uma dor de cabeça hoje, a pessoa já fala, ih, tá com TPM, né? Ainda tem esse estigma, esse preconceito muito grande, infelizmente. E quem sofre com isso já teve episódios diversos aí durante a sua vida em relação a preconceitos, né? E no trabalho é muito difícil. Acho que é um ponto que a gente tem que falar bem, porque no trabalho é muito difícil das pessoas entenderem que você não está de corpo mole. Não é que você não quer trabalhar naquele dia. Você realmente está incapacitada, está sentindo uma dor que, Humanamente impossível, né, para a gente fazer alguma atividade. Eu já ia te perguntar isso também, sim, é sobre a dor impossível. ser desvalorizada, né? Sim, sim, eu acho que é tão importante a gente falar sobre enxaqueca, né, de uma maneira técnica, igual o doutor Denis está trazendo tantos dados aqui para a gente, para as pessoas entenderem, porque quem não sente não consegue entender, não consegue se colocar na nossa pele, né, e só para te responder, né, sobre a pergunta em questão, que é em relação a identificar os gatilhos, né, isso é muito importante, a gente, além de ter uma rotina mais saudável, como o doutor Denis falou, de dormir melhor, né, dormindo melhor nos horários adequados, ter uma alimentação melhor, identificar esses gatilhos é muito importante, porque a vida não é tão redondinha. A gente não vai conseguir dormir bem todo dia, comer bem todo dia, a gente vai se estressar, não adianta, né? Então, você entender que isso vai acontecer é muito importante. Isso, para mim, foi muito importante durante toda a minha trajetória, saber que, olha, nesse momento eu estou mais estressada. Pode ser que venha uma crise,
né? E conseguir entender isso. Isso para mim foi um diferencial, assim, em toda a minha jornada, porque realmente eu já tento fazer uma rotina muito mais saudável, dormir melhor. É uma coisa que agora está cada vez mais difícil por ser mãe, né? A gente pode até falar mais sobre isso também, mas a gente entender que isso vai acontecer na nossa vida, a vida não vai ser redondinha do jeito que a gente gostaria que fosse, e que vão ter esses momentos em que vai sair um aspecto vai sair do lugar ali e isso pode te trazer uma crise. Então, entender isso é muito importante, tentar se preparar para isso. Isso foi um diferencial aí na minha jornada de mais de 20 anos sofrendo com enxaqueca. Eu vou perguntar para o doutor Denis se ele presencia isso muito em consultório com as suas pacientes, seus pacientes, sobre essa dor, né, ser realmente real e incapacitante. Os seus pacientes trazem essa questão para o senhor, essa dificuldade que tem, que enfrentam no seu dia a dia? Márcia, mais do que o micro, a gente pode falar no micro como indivíduo, no macro como sociedade. Para complementar a Luísa, a primeira causa de falta ao trabalho no mundo é gripe. A segunda é enxaqueca. Então, existem até raríssimos casos que enxaqueca está associado com comprometimentos clínicos mais específicos, como AVC e tal, mas no fundo, ninguém bate as botas por causa de enxaqueca. Mas as perdas econômicas associadas a ela são gigantes, né? Então, os pacientes trazem isso, sim, às vezes eles acabam vindo em consulta justamente porque alguém está chamando a atenção por queda de produtividade, isso que a Luísa falou um tempo atrás, ninguém precisa viver com dor, ninguém precisa viver com dor, assim, tratamento de dor crônica tem suas inúmeras complexidades, então tem casos que a gente não consegue deixar a pessoa plenamente sem dor e sem efeito colateral, mas para enxaqueca não. Por exemplo, do ponto de vista técnico, quando eu começo um tratamento, o meu objetivo, não é o meu, está no livro, é que a pessoa tenha no máximo 2 dias de dor por mês e que na hora que ela tenha uma crise, ela seja abortada com um remédio simples. Então, as pessoas trazem isso e tem uma coisa que a gente está começando a ver do ponto de vista técnico, mas os pacientes só percebem quando a gente comenta, e talvez a Luísa possa dividir isso com a gente, é, a gente sabe hoje que a dor dura 3 dias. Pode durar 3 dias, de 4 a 72 horas. Mas eu posso ter 1 a 2 dias de pródromo, de pré-crise, que é caracterizado por fadiga física e cognitiva, bocejos frequentes, mudança do hábito urinário, mudança do hábito intestinal, fome. Algumas pessoas questionam se o chocolate é mesmo o gatilho, ou se 1 a 2 dias antes da minha dor começar, mudanças bioquímicas no meu cérebro já fazem com que eu queira comer chocolate. Bye bye livre-arbítrio, ele não existe, é o teu cérebro comandando. E no pós-crise, você pode ter uma ressaca, uma fadiga cognitiva, um período que eu fico lento. Então, se a gente olha para o momento de dor, eu tenho 2 dias de dor, mas eu tenho 4, 5 de queda de produtividade cognitiva e física. Então, as pessoas que têm enxaqueca com muita frequência, que têm dor com muita frequência, não ficam plenamente assintomáticas no entre crises, né? Eu posso estar sem dor entre crises, mas eu tenho sono, eu estou desatento, eu fico mais irritado. Todas essas mudanças bioquímicas que acontecem no cérebro de uma pessoa com cefaleia ou enxaqueca crônica, elas são presentes não só no momento de dor. Então, aí que você agrega mais sintomas e que as pessoas não percebem, porque ninguém é treinado para isso, até eu apontar. A gente tem que tratar isso porque você está sofrendo coisas além do período de dor. É, o senhor está falando aí, eu estou vendo eu estar sendo descrita, né, nas coisas que o senhor está falando, e eu acho que a Luísa também, né? Pensei a mesma coisa. Falei, gente, então é isso, né? E é legal ele falar que ele que tem que alertar, porque realmente é uma coisa muito louca. Como eu falei no início, a gente se acostuma com a dor.
e a gente acha que aquilo é normal, e não é normal, né. Então quando é uma técnica também muito boa, e que pode ajudar num tratamento, é fazer o diário da dor. É a gente entender o que está acontecendo naquele dia, quais foram os gatilhos, quanto tempo durou a dor, como foi aquela dor, né, registrar tudo isso para na hora que tiver uma consulta médica, você conseguir falar, porque o que que acontece muitas vezes, comigo e com todo mundo que sente dor, você vai no médico, ele começa a te perguntar as coisas, né, para tentar trazer um plano de tratamento para você, para te dar um diagnóstico, você não lembra, porque aquilo é tão normal, você já está com dor há tanto tempo que você não vai lembrar quando ela começou, qual foi a intensidade, né. Então um diário da dor eu acho que é super importante para qualquer pessoa que vive com dor, para entender que ela está sentindo dor há muito tempo, para entender esses estágios da dor que o doutor Denis falou. Acho que essa é uma prática legal até para a gente falar aqui e compartilhar com mais pessoas, para ajudar até num diagnóstico, num tratamento. A Luísa está trazendo já antecipando, né, o nosso próximo episódio. Vamos falar disso, vamos falar sobre mitos e verdades também, sobre gatilhos, né? E eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, doutor Denis e a Luísa Maia, é, e deixar um alerta. Se você que está nos ouvindo precisa de apoio, em relação à sua enxaqueca, procure a Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, a Abraces, e ela está no Instagram com @abracesbr. E siga também a Múltiplas Crônicas aqui da Luísa, porque ela traz o cotidiano dela, né, com várias crônicas, e a enxaqueca é uma delas. Muito obrigada por nos ouvir e fiquem atentos aos próximos episódios, onde a gente vai falar sobre mitos e verdades e os gatilhos da enxaqueca.